Como é que surgiu isso? Dana e Kruger ficaram muito interessados nisso, isso no final da década de 90, quando um assaltante lá nos Estados Unidos, ele foi pego depois de ter assaltado 2 bancos, e ele foi pego, ele ficou muito surpreso, porque ele passou no rosto e no corpo suco de limão. E ele acreditava que ele estava invisível. Então, quando ele foi pego, ele ficou muito surpreso. Ele não acreditou que os policiais conseguiram identificar ele, porque ele tinha certeza que ele estava invisível. Ele acreditava que o suco de limão tinha deixado ele invisível. E aí, a partir desse episódio, que foi feito os experimentos. Com várias pessoas, vários grupos de pessoas e sobre várias temáticas. E todas as temáticas, o resultado foi o mesmo. As pessoas que têm menos conhecimento sobre o assunto acreditam ser os mais capacitados para falar nisso. E por que isso é interessante a gente falar agora, há muito tempo, né? Porque com a pandemia a gente vê muitas pessoas negando e acreditando fielmente que não é nada demais, que é uma questão política, que não tem nada a ver com saúde. E aí, quando você vai investigar essa pessoa, do conhecimento que ela tem sobre essa doença, essas pessoas quase não sabem nada sobre a doença. Estão muito no raso. E não querem se aprofundar. Aí, a gente tem que ver, a gente tem que pensar isso em vários campos. Se a gente pensar isso no campo grande, no campo macro, né? As redes sociais têm ajudado muito esse efeito Dunning-Kruger se propagar, porque pessoas que têm boa oratória, que sabem falar bem e têm certeza do que estão falando, elas vão capacitar, elas vão ter muito mais seguidores do que aquela que não tem tanta certeza, porque como ela tem muito conhecimento, ela sabe que ainda falta muito para conhecer. E aí ela não fala com tanta certeza assim, comparada com aquela pessoa que não tem tanto conhecimento. Nesse campo, tem um, um escritor brasileiro que ele disse uma coisa bem interessante sobre esse assunto. Humberto Eco disse que antes das redes sociais, os tolos das aldeias tinham a palavra diante de um bar depois de tomar uma taça de vinho. Com a rede social, a rede social transformou esse tolo da aldeia em um portador de verdade universal. A partir daí, a gente vê que várias pessoas seguiram essa linha, né? Agora são esses tolos das aldeias propagando coisas que eles acreditam que são verdade. Não é que eles querem enganar, eles também se enganam e não têm consciência de que estão fazendo isso. Aí a gente vê as teorias das vacinas, né? Que a vacina não funciona, que a vacina causa câncer, que a vacina... E aí por aí vai. A questão da terra plana, né? Então, assim, quando a gente coloca um terraplanista debatendo com uma pessoa, um cientista, você fica na dúvida pela certeza que o terraplanista tem do que ele está falando. E ele não tem noção do que ele está falando, né? É o ignorar que ignora. Né? Então, aquilo tudo que ele ignora dá para ele sustentação. Esse estudo de Dunning-Kruger foi feito na Universidade de Cornell lá na época dos anos 90, no final dos anos 90, mas hoje ela está muito enraizada. E com a pandemia isso fica cada vez mais presente. E por que é interessante eu falar isso aqui com vocês? Porque a ansiedade, que é o tema principal que eu abordo com vocês aqui, ela é muito baseada nas incertezas. O ansioso, como ele não tem certeza do futuro, o nível de ansiedade aumenta muito. Então, quando a gente vive num mundo de certezas idiotas, de pessoas que ignoram a sua ignorância, transformando isso em certezas, que mais tarde ou mais cedo vão ser refutadas. Então, o ansioso está vivendo no mar de inseguranças, no mar de falta de conhecimento palpável, no mar de faltas de falsas certezas. E então, o ansioso no mundo que a gente vive hoje, a propensão é que ele fique cada vez mais ansioso. E aí, uma coisa que a gente tem que pensar, a gente tem a capacidade de selecionar
nas coisas que a gente acredita. A gente tem vários meios de comunicação, várias fontes de informação, a internet está aí com informações falsas e verdadeiras. É nosso dever pesquisar e confirmar as informações que a gente recebe. Mas aí tem uma outra coisa que a gente tem que pensar, que é o viés de confirmação. A nossa mente se adapta melhor a coisas que a gente gosta e que a gente conhece. Quando a gente fala em pandemia, isso nunca existiu no Brasil desde a gripe espanhola e foi pouco propagado, pouco divulgado mesmo naquela época. Ainda existe muita pouca informação sobre a gripe espanhola ainda hoje, mesmo depois de 100 anos. Então a gente não tem familiaridade com isso. A China já passou por surtos, a Coreia do Sul passou por 2 surtos de doenças transmissíveis pelo ar. Então, para eles é muito mais fácil adaptar, porque é uma realidade mais próxima deles. Está muito longe da gente. Então, quando as pessoas contam que é para a gente fazer isolamento, que não tem informação palpável, que está sendo estudado, que não tem vacina, tudo isso é doloroso, é difícil de assimilar. E quando vem alguém cheio de certeza, falando que isso é uma questão política e que a cura já existe e tudo mais, isso é mais próximo da sua realidade, é mais fácil de você aceitar. Isso chama viés de confirmação. Você prefere, é mais fácil até para sentimentalmente, emocionalmente e psicologicamente de aceitar isso. Então, o efeito Dunning-Kruger hoje é muito perigoso, tanto do campo macro, grande para a nossa sociedade, tanto no campo micro, para os ansiosos em questão, os depressivos em questão, que não sabem mais aonde confiar, e as certezas que têm que acalmam sua ansiedade, geralmente são notícias falsas. Então, uma dica que eu dou para vocês, qualquer informação que chega, questione, pesquise, a pessoa que te deu certeza de alguma coisa, faça bastante questionamentos para ela, para ver se ela não duvida desse questionamento dela. Porque a partir daí você vai, mesmo que seja incômodo de você saber a verdade, mas a verdade vai te dar mais tranquilidade para lidar com a situação. É mais firme a verdade do que uma ilusão do que você quer ouvir, né? Então, é uma dica que eu dou hoje para vocês sempre questionarem. Se a gente quer controlar a ansiedade, a gente tem que controlar a ansiedade com a verdade, não com falsas emoções tranquilizadoras.